Oi, aqui é a Juliana Slicker e eu quero falar com você sobre constelação familiar, o tema que eu sempre trago nesse canal. É um canal de crescimento, de desenvolvimento. A partir dos temas da constelação familiar, a gente traz reflexões para a nossa vida, a gente traz também pensamentos de como podemos crescer, como podemos melhorar, tá bom? Se você está chegando no canal agora, não esquece de se inscrever aqui embaixo, de clicar no sininho também para ser notificado de vídeos novos, sempre tem vídeos novos aqui no canal, e também já dê o seu joinha nesse vídeo, porque você sabe que o tema vai ser bom, tá bom? A gente vai falar e responder algumas perguntas que chegaram. Hoje a gente vai falar especificamente de perguntas que vieram do Instagram. A gente coletou todas as perguntas relacionadas ao tema de constelação em grupo e participação como representante em constelação em grupo. Então a gente vai lendo essas perguntas e respondendo para ser realmente um bate-papo. Não esquece de colocar sua pergunta aqui embaixo, se você quiser, tanto que eu grave um vídeo novo falando sobre isso, ou se você quer também aprofundar nesse tema que a gente pode responder aqui mesmo, tá bom? Vamos lá, Gi? Vamos lá, Ju. A primeira pergunta que a gente separou é: a representação da constelação em grupo só pode ser feita no presencial ou também dá para ser feita no online? Vocês sabem que a constelação, quando começou a pandemia, né, a gente teve um grande salto nos atendimentos de constelação online. Antes a constelação era feita majoritariamente presencial, e algumas pessoas atendiam online. Depois que começou a pandemia, muitas pessoas começaram a atender online e inclusive descobrir novas formas de atender online, né? E a constelação em grupo, ela também pode ser feita no processo online, respondendo a pergunta então, e os representantes também podem entrar no campo. O que é legal da gente falar sobre isso, né? Eu atendi online já faz bastante tempo. E eu já atendi pessoas que moram na Austrália, no Japão, enfim, eu tô em São Paulo, também no interior de São Paulo, que eu falo Austrália e Japão para vocês verem que longe também funciona, né, em outros continentes. Então, isso quer dizer o quê, né? Que o campo não tem limitação de espaço, não tem limitação de conexão de internet. O que a gente faz é, a gente combina um horário, um momento para fazer a sessão de constelação, a gente se conecta, né, por uma videochamada, e a gente conduz, né, a sessão de constelação, que vai evoluir para algumas conversas, que tem o posicionamento dos bonecos, e a gente então faz a constelação de maneira remota, com o mesmo resultado, com a mesma qualidade do que se a gente estivesse fazendo ela presencialmente. A constelação em grupo, quando a gente fazia presencial, era um grupo de pessoas em uma sala, em que as pessoas se levantavam, se movimentavam e faziam, né, todos os posicionamentos ali, né, dentro de uma sala, que estava o grupo todo na sala. Quando a gente faz isso para o online, hoje a gente tem ferramentas como Zoom, próprio Skype, que você consegue fazer chamadas, né, com várias pessoas, Google Meet, enfim, tem várias ferramentas online que você pode fazer isso, mas que várias pessoas estão também nessa sala. A maneira de se conectar é muito parecida com a maneira de se conectar na constelação individual online, ou seja, você lá do seu lugar, na sua casa, você sente, entra no campo, faz uma meditação inicial, você entra no campo e começa a sentir, e o constelador então vai te perguntando como que você tá, como que você está sentindo, o que te vem, e a gente vai conduzindo a constelação em grupo, mesmo no processo online. Então, sim, pode acontecer tanto no presencial quanto no online. O online é mais novo, digamos assim. Ju, você comentou aí sobre o campo, e aqui tem uma pergunta sobre isso. Como é o acesso ao campo genético na constelação em grupo? Sempre vai ter o constelador e o constelado. Sempre vai ter uma pessoa que vai levar o seu tema para ser constelado. As outras pessoas que estão entrando como representantes, elas estão lá como observadores e podem ser chamadas para entrar como representantes. O que é ser representante, então, em uma sessão de constelação? É você se conectar, e aí a gente está falando muito de uma energia, de uma forma de, realmente, de vibração, em que a gente, é toda a origem, a base da constelação familiar, em que você começa a sentir no corpo, começa a sentir em você o que é estar no papel de determinada pessoa. Então, por exemplo, a pessoa está indo constelar um tema relacionado à família, e aí na constelação aparece um representante para ela, um representante para o pai, um representante para a mãe.
Então, digamos que você foi escolhido para entrar no lugar da mãe, para ser representante da mãe. Então, você, enquanto neste papel de representante da mãe, você vai sentir como a mãe dela sente com relação ao tema que está sendo constelado. Isso é acessar o campo morfogenético, é assim que se dá a constelação, é assim que você, como representante, entra na constelação de fato. Outra pergunta aqui, Ju. Estamos invocando os mortos sendo representantes na sessão de constelação em grupo? Não é uma pergunta simples, né? Mas é uma pergunta que é bastante recorrente. Por quê? Porque a gente, enquanto representante numa constelação, a gente realmente sente como a pessoa daquele papel. Então, a primeira resposta é, às vezes, esse exemplo que eu dei, eu vou constelar e vou trazer e ter questões ali relacionadas à minha mãe e meu pai. O representante da minha mãe, representante do meu pai, o meu próprio representante, se meus pais estão vivos, eles não estão invocando mortos, eles estão trazendo realmente o que o meu pai e minha mãe sentem a respeito. Então, é uma forma de energia e de conexão que é o campo morfogenético, ou seja, que é a base da constelação familiar, mas que não tem nada a ver com essa frase, né, que a gente vai invocar os mortos, né? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com algo esotérico. Simplesmente é uma faixa de vibração, é uma maneira como a gente consegue ler o campo. Todos nós temos os nossos pensamentos, temos os nossos sentimentos e todas essas informações, elas estão guardadas aqui em nós, mas elas emanam, né? Nós emanamos essas informações também. E nós estamos conectados na nossa família, né? Então, a nossa conexão muito forte é com a nossa família, com os nossos relacionamentos, enfim. Na constelação a gente vai trazer essas conexões que são emanadas por nós. E são essas informações que as pessoas que entram como representantes, elas capturam e trazem em uma sessão. Então não tem nada a ver com a questão de mortos ou não. E aí, né, você pode me perguntar, poxa, mas e quando a gente vai para um tema? Porque não necessariamente, né, um tema que eu trago numa sessão, ela tem a ver com a ancestralidade. Às vezes ela pode ter a ver com um trauma que eu sofri na infância, ela pode ter a ver com uma situação que eu não consegui encontrar um significado e que aquilo ainda me prende. Então, primeiro, né, não necessariamente eu vou para ancestralidade, mas quando eu vou, e às vezes sim, a questão que eu trouxe na sessão, ela tem a ver com uma história da minha ancestralidade, dos meus avós ou bisavós, mesmo que eles não estejam mais vivos, o que existe são essas informações sobre sentimentos, pensamentos, que elas ficam presentes no campo morfogenético, no inconsciente coletivo do sistema familiar. E são essas informações que nós lemos numa constelação. Então, o representante, ele vai ler essas informações e vai traduzir, né, com o que ele está sentindo, com o que ele pode falar a respeito do tema. Não é algo num sentido religioso, digamos assim, que, então agora eu sou a avó que faleceu, né, estou aqui incorporando. Não existe isso, não é isso que a gente fala, né, que a gente percebe em uma sessão de constelação familiar. Ju, agora são duas perguntas em uma. Posso levar minha mãe, meu pai e meus irmãos para serem representantes na minha constelação? E eu me represento na sessão ou fico de fora olhando as movimentações? São duas perguntas e duas respostas. Então vamos lá. No livro A Simetria Oculta do Amor, o Bert Hellinger fala claramente sobre isso. Não faz sentido eu levar meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão para uma sessão de constelação e para que eles, cada um, represente o seu papel. Por quê? Porque na sessão de constelação a gente está tendo e está desenvolvendo um olhar no nosso processo inconsciente de alma. O meu pai, minha mãe, minha irmã, e eu também estou muito no racional. Então, se eu for fazer uma constelação e levar todo mundo, eu posso ter isso como uma conversa, não preciso ter uma sessão de constelação. Então, uma sessão de constelação não é isso, eu não levo pessoas conhecidas, né? Pode até ir para assistir, mas aí é uma outra questão de você pensar que questões muito íntimas, questões muito profundas vão ser trazidas na constelação e talvez você não queira que outras pessoas assistam, pessoas conhecidas assistam. Aí é uma decisão sua. Então, respondendo essa pergunta, não faz muito sentido, não é uma constelação familiar levar os meus parentes para eles mesmos representarem o papel deles. Com relação a eu entrar no meu papel, posso entrar no meu papel como posso escolher um representante para entrar no meu papel. As duas formas existem.
tanto em constelações do Bert quanto da Sophie Hellinger, que eu já participei, que eu tive, né, o privilégio de assistir, eles perguntavam para a pessoa, você quer entrar você mesmo na constelação ou você quer um representante para você? Aí, qual a gente pode entender como, né, quais os benefícios, vantagens e desvantagens das duas coisas. Na verdade, é uma escolha muito pessoal. Mas enquanto você entra dentro do seu papel numa sessão de constelação, você sente de alma mesmo aquilo. Então, você se conecta profundamente com o que está acontecendo na constelação. Isso pode ser muito bom. Por outro lado, quando você entra no seu papel, talvez você não consiga enxergar o todo. Você entra realmente de alma e muito profundamente naquilo e você não consegue enxergar as outras coisas que estão acontecendo, às vezes, com outros representantes da família. Então, você ficar como observador, você consegue enxergar o todo e talvez pode ter essa desvantagem, mas enfim, você que vai sentir o que é melhor para você ou não, de você não tá ali vivenciando no seu papel, você tá só observando. Eu confesso que não é só observar, né? Observar já é muito profundo, é muito impactante. A gente se reconhece observando. Então vale muito a pena, sim, você estar como observador e também vale a pena estar como representante. Acho que é uma questão, realmente é uma decisão muito pessoal. Ju, próxima pergunta. Qual constelação é mais eficiente, a individual ou a em grupo? Assim como eu acabei de responder, que é muito particular a decisão de você querer entrar no seu lugar numa constelação ou você ficar de fora para observar a constelação, essa é uma resposta também muito particular. O resultado, a eficácia, digamos assim, das constelações é muito igual. Não tem diferença da constelação individual para a constelação em grupo. É realmente como você se sente a respeito, né? A constelação individual você vai se conectar da mesma forma, você vai sentir da mesma forma, claro que você estando disponível para fazer a sessão, para você olhar para essas questões e para se abrir para o campo. Da mesma forma, a constelação em grupo. Antigamente, né, antes da pandemia, algumas pessoas falavam que a primeira vez você tem que fazer em grupo para que você veja mesmo e se conecte mesmo. Mas depois, quando a gente deixou de ter essa possibilidade e as pessoas, né, começaram a atender só online e individual, e a gente viu que aquilo não precisava, realmente. Você consegue ter uma sessão excelente, né, muito boa mesmo, e não perde em nada para uma sessão em grupo, fazendo uma sessão individual. Então, funciona, né? E o resultado também não perde em nada. Ju, mais uma pergunta aqui que a gente separou. Dá para fazer constelação em grupo com crianças? Dá para fazer constelação com crianças, tanto individual quanto no grupo. Depende, claro, da idade da criança, ela vai conseguir acompanhar mais o que está acontecendo, depende não. É sempre bom ter um adulto junto, né, o pai ou a mãe, até por conta da história, a criança às vezes não sabe contar a história, mas numa constelação em grupo é importante que os representantes saibam, né, que estão fazendo uma constelação de uma criança, até para que não, na representação mesmo, sejam um pouco mais suaves, né, porque às vezes a criança ela pode ficar impressionada com o que ela está vendo, né, às vezes numa constelação, às vezes uma pessoa deita no chão, que representa um morto. Isso para uma criança, depende da idade da criança, pode causar um certo olhar, né? Fala, puxa, o que isso quer dizer, né? Então, às vezes a gente pode entender isso e interpretar ou trazer a representação de uma maneira mais suave, sabendo que a gente está falando com uma criança. Mas sim, a gente pode constelar a criança em grupo normalmente. Agora a última pergunta. Na verdade não é uma pergunta, é uma curiosidade. A pessoa gostaria que você contasse sobre uma constelação em grupo que te marcou muito. É muito gostoso fazer constelação em grupo, assim como é muito gostoso fazer constelação individual também. As constelações em grupo, e agora eu vou responder até a constelação em grupo online, às vezes a gente fica um pouco mais tenso, porque o grupo todo, principalmente no online, tá lá todo mundo focado e assistindo aquilo, né? No grupo presencial, as pessoas estão vendo todo, estão olhando umas para as outras e tudo. No grupo online fica todo mundo ali em cima, tanto dos bonecos quanto de você que está constelando. E teve uma constelação uma vez que eu conduzi, que eu não senti que era possível continuar. Foi muito bonito esse movimento. Então, nós iniciamos,
a moça, a pessoa falou que ela tinha já feito constelação, mas que não tinha conseguido avançar. E aí, quando a gente iniciou a constelação, eu senti exatamente essa dificuldade de avançar. E aí, entrando no campo, né, e traduzindo exatamente o que o campo estava trazendo, eu falei, a gente realmente não tem possibilidade de avançar, a gente vai ter que parar por aqui. E aí, quando eu falei isso já foi um movimento muito forte do campo, que fez com que ela, fez um semblante assim como eu posso dizer, de desânimo, né? Puxa vida, eu quero ver, mas às vezes as nossas barreiras internas são tão grandes que a gente não consegue ver. Então ela fez assim ela soltou o corpo assim com um desânimo. E foi lindo, porque a partir do momento que ela fez isso, é como se ela tivesse soltado. E aí a constelação pôde acontecer. Então, eu não sabia que isso ia acontecer, né? Quando eu falei que não dava para continuar, eu realmente ia parar a constelação ali. Mas a partir deste movimento, que eu falei, a gente vai ter que parar por aqui, e ela fez, desanimou, falou, tá bom. E aí eu percebi que tinha mais um movimento, e aí eu fiz mais um movimento, e depois fizemos outro, e aí a constelação seguiu e foi muito profunda, foi muito bonita. Então, por isso que eu falei, né, enquanto constelador, principalmente no processo em grupo online, a gente fica um pouco tenso. Eu, como dou muitas aulas e faço as constelações em grupo também para os alunos, a gente fica assim pensando, puxa, as pessoas estão aprendendo aqui como fazer constelação, então a gente precisa se entregar de verdade para o campo. E se não é possível continuar, preciso falar que não é possível continuar para respeitar o campo, para que as pessoas aprendam isso também enquanto alunos, né, vendo todo esse movimento. E foi lindo esse movimento, também foi um olhar de aprendizado para os alunos, aprendizado para mim e para a constelada, então foi realmente muito, muito querida essa constelação. Pessoal, obrigada por terem acompanhado esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar um joinha aqui, curtir esse vídeo se você ainda não curtiu. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.